E em algumas horas, uma decisão muito importante pode acabar mexendo com o preço do Bitcoin e das criptomoedas. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia parado. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que nós tivemos nos últimos dias e nas últimas horas, principalmente, como que eles estão impactando os mercados globais e como podem impactar as criptomoedas. Vou estar atualizando também a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixe de seguir, tá? Embaixo vai ter um link, embaixo desse vídeo, que vai te dar acesso aí ao nosso canal no Telegram, onde a gente posta notícias sobre o mercado de criptomoedas em primeira mão, tá? Também vai ter aí embaixo um link que você pode estar criando conta na corretora Coinex, tá? Essa corretora, pessoal, ela não exige que você mande os seus documentos, tá? Sem os seus documentos você já consegue operar aqui dentro várias criptomoedas que ela possui aqui no mercado spot, tá? Muitas mesmo, mais até do que outras corretoras grandes. Ela também tem o mercado de futuros aqui, onde você consegue aí fazer negociações aí em futuros, operar alavancado, long, short, apostar na alta e na queda de várias criptomoedas, tá? Além disso, ela tem também aqui um simulador, pessoal, que te permite aprender a usar os mercados futuros dessa corretora sem arriscar o seu dinheiro de verdade. Você cria um saldo fictício aqui no simulador e já consegue aí estar testando aí, aprendendo a usar a plataforma, aprendendo como funciona a mecânica do mercado futuros, os tipos de ordem limit, ordem stop limit, ordem stop market, tá? A alavancagem ali que você pode usar, a isolada, a cruzada, você vai aprender tudo isso aqui dentro desse simulador, tá? O link vai estar embaixo, fixado aí no primeiro comentário, para vocês aí estarem conhecendo essa corretora. Tem também aqui o negociação de pré-tokens, tá? É um negócio que você tem que estudar antes aí de operar, mas para quem gosta de pegar tokens aí que ainda vão ser listados, que ainda estão sendo lançados, pode ser algo interessante, tá? Só tem que estudar bem como funcionam as regras aqui, porque isso aqui vence, mas tem tudo isso aí, tá? Uma corretora muito legal, tem serviços aqui também de mineração aqui dentro, airdrops ela costuma fazer de vez em quando, tá? E é isso, vamos lá falar da situação do Bitcoin. Hoje tivemos um dia parado aí para o Bitcoin, sem grandes movimentos no mercado. Estamos naquela mesma, tá? Se o Bitcoin nas próximas horas conseguir romper para cima a região dos 105.600, ele vai formar um fundinho duplo, né? Um fundo duplo ali que vai ter alvo ali na região próximo dos 109 mil. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo desse fundo duplo do Bitcoin, a gente vê alvo para ele lá na região dos 107.600, tá? Então, se a gente tiver esse rompimento da região dos 105.600, o Bitcoin pode ir lá para os 107.600, uma alta aí de aproximadamente 2%, tá? Mas a situação não está muito legal quando a gente olha os tempos gráficos maiores, tá? O Bitcoin está prestes a formar um gigantesco padrão de reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e isso vai acontecer se ele romper para baixo essa região dos 100 mil dólares. Essa região dos 100 mil dólares tem sido um suporte desde o começo do mês de maio, quando o Bitcoin novamente voltou a ser operado acima da faixa dos 100 mil dólares, mas tem um probleminha aqui, pessoal. Se romper essa região agora, nos próximos dias, a gente forma um topo duplo, e o alvo desse topo duplo seria ali na região de aproximadamente 90 mil dólares, tá? Então fiquem de olho, porque se o Bitcoin romper os 100 mil dólares para baixo, a coisa complica bastante, e ele poderia ir ali nos 90 mil dólares, tá? Tainan, então você está afirmando que vai nos 90 mil dólares? Pessoal, a gente não sabe se ele vai romper ainda, ele não rompeu. Depois que romper, aí a gente pode colocar a mão no fogo e apostar nisso, tá? Mas por enquanto eu acho que ainda temos que aguardar um pouco e ficar de olho, pessoal, principalmente na geopolítica, tá? Hoje foi dia de feriado lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? O feriado de Corpus Christi, tá? E, meus amigos, Bitcoin aí teve, aliás, as bolsas americanas caíram aí durante, os futuros do SP500 caíram durante o pregão, e agora de noite os futuros estão recuperando o movimento, tá? Como a gente não teve aí um dia muito intenso de negociação, é normal acontecer essas bizarrices aqui no mercado, né? No geral, amanhã que a gente vai ver a reação dos mercados. E, meus amigos, amanhã a gente vai ter um evento macroeconômico de índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, que eu não acho muito importante, mas mais importante do que tudo isso, saiu uma notícia recente muito importante para o Bitcoin que pode impactar as criptomoedas. Essa notícia, pessoal, saiu no jornal Times of Israel, tá? Que é um jornal israelense,
E nessa reportagem, meus amigos, estão dizendo que a decisão por parte dos Estados Unidos de se juntar a Israel nos ataques contra o Irã pode sair em 24 a 48 horas, foi dito aí por um oficial israelense em uma entrevista, tá? Provavelmente aí de alguma informação confidencial que ele tem, né? Alguma informação que ele não pode revelar completamente. E ele comentou aqui, nós todos sabemos que nas próximas 24 horas... Aliás, ele comentou aqui que nós vamos saber nas próximas 24 ou 48 ou até 48 horas, tá? Foi a estimativa aí desse oficial israelense, né? Ou seja, meus amigos, pode ser que nos próximos dias aí, nas próximas horas, talvez a gente tenha uma decisão dos Estados Unidos de fazer algo ou não contra o Irã, e isso pode impactar diretamente as criptomoedas e os mercados como um todo. Isso porque, pessoal, existe um grande risco caso os Estados Unidos entrem nesse conflito de o Irã fechar o Estreito de Hormuz, que está aparecendo nessa imagem, e é por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo produzido e consumido no mundo, tá? Se isso acontecesse, a gente poderia ter uma alta imediata no preço do petróleo, que poderia levar a uma recessão global, a um aumento da inflação, que consequentemente levaria o mercado de criptomoedas, o mercado financeiro à queda, uma vez que quando você tem o petróleo subindo, tudo começa a ficar inviável ou mais difícil, já que você tem energia mais cara. A inflação sobe, os bancos centrais são obrigados a manter juros elevados por mais tempo ou talvez até subir mais ainda os juros, e isso acaba desestimulando a economia, fazendo com que o dinheiro fique na renda fixa, e o resultado é que você tem aí uma queda na atividade econômica, uma queda nos ativos de risco. O que acontece aqui é o seguinte, meus amigos, o Irã pode usar o fechamento do Estreito de Hormuz como uma retaliação aos Estados Unidos, tá? Caso os Estados Unidos entrem para apoiar Israel, o fechamento seria uma forma de pressionar economicamente o Ocidente e o mundo todo, aumentando o preço do petróleo, causando uma instabilidade global e fazendo com que os outros países comecem a pressionar os Estados Unidos para parar aí essa situação com o Irã, tá? O Irã, pessoal, essa região aqui onde está esse Estreito de Hormuz que aparece no gráfico, ele tem aproximadamente 33 quilômetros navegáveis, então uma área relativamente pequena, tá? O Irã usando aí os, sei lá, submarinos, mísseis aí a partir da costa, minas navais e algumas lanchas rápidas que eles têm na marinha iraniana, eles conseguiriam tocar o terror aí, tocar o caos nessa região do Golfo Pérsico, nessa região desse estreito, e inviabilizar a navegação comercial, principalmente de petróleo, que é o que mais passa por lá. Mas aí alguém pode falar, Tainan, mas os Estados Unidos têm a capacidade de reabrir esse estreito. Com certeza os Estados Unidos têm, tá? Só que a questão é quanto tempo que levaria isso, né? A gente viu ali que os Estados Unidos passaram ali uma grande dificuldade para controlar os Houthis lá no Mar Vermelho, né? E até agora eles estão lá. Então, assim, não é uma coisa tão fácil, tá? Isso aí poderia levar semanas ou talvez até meses para os Estados Unidos conseguir ali recuperar o controle dessa região, desse canal e liberar o tráfego de petróleo, né? Inclusive, pessoal, a gente teve aí o petróleo subindo mais nos últimos dias, tá? Hoje o barril do petróleo chegou a bater na máxima do dia quase $79. O Brent chegou a bater $78,99, tá? Isso aí é um sinal de alerta, pessoal. Há poucos dias atrás a gente tinha o petróleo abaixo de $60 e agora ele está chegando a quase $80, tá? Isso está acontecendo mais ou menos porque o mercado está precificando aí uma dificuldade maior de petróleo no mercado, uma falta de petróleo, mas se a gente tiver ali algum problema no Estreito de Hormuz, isso pode aí virar uma tendência, os preços ficarem nesse patamar, isso pode puxar a inflação para cima nos próximos meses. Lembrando, pessoal, que o mês de julho é o mês do verão americano, que é quando os americanos viajam, quando o preço de petróleo sazonalmente tem um histórico de subir, tá? Então vai coincidir tudo isso com o verão americano, um momento aí que existe uma demanda de petróleo maior no mundo inteiro por causa das viagens aí dos estadunidenses, tá? E caso esse Estreito de Hormuz seja fechado, existem estimativas aí que o petróleo pode ir para cima de $100 o barril, que seria catastrófico nesse momento em que a gente está vendo a economia global desacelerando, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção em tudo que vai sair relativo a esse conflito, principalmente sobre o possível envolvimento dos Estados Unidos aí nessa situação, tá?
Outras fontes aí, como a Reuters, estão dizendo que isso pode acontecer nas próximas 2 semanas, mas talvez essas informações aqui que esses oficiais israelenses estão passando, que eles estão envolvidos aí diretamente na situação, sejam aí mais, vamos dizer assim, estejam aí mais próximas da realidade no caso da tomada da decisão por parte dos Estados Unidos, tá? Aqui em termos de análise de sentimento, os indicadores seguem neutros, tá? O Open Interest está subindo um pouco hoje, mas não é uma subida muito forte, o Long Short Ratio ali segue andando de lados, então olhando só o TRDR a gente não consegue ver um sinal de direção para o Bitcoin, a gente deve continuar lateralizando nas próximas horas se não tivermos nenhuma notícia importante envolvendo esse conflito Israel e Irã. Indo aqui para o mapa de calor de liquidação do Bitcoin, meus amigos, a gente vê bastante liquidez ali na região dos 103.200 dólares, tá? E tudo está indicando então que existe um grande risco de o Bitcoin cair ali para a região dos 103.200 ou talvez ir até a região dos 102.700 ali, porque há mais liquidez abaixo do que acima, muito mais, tá? Então tudo está indicando que o Bitcoin pode cair um pouco mais nas próximas horas ali para a região dos 103, 102. A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da situação das altcoins, tá? No geral, a dominância do Bitcoin segue alta, sem sinais muito claros aí de queda para os próximos dias. Ethereum, meus amigos, está andando de lado nos últimos dias, mas quando a gente vai ali para o gráfico de 4 horas, a impressão é que a Ethereum rompeu para baixo uma bandeira de baixa, com alvo lá na região dos 2.200 dólares, tá? Solana, meus amigos, Solana parece estar formando ali um ombro cabeça a ombro, padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, aqui no caso com alvo na região dos 105 mil dólares, mas ainda não confirmou, só vai confirmar se a Solana romper para baixo a região dos 140 dólares. Além da Solana, pessoal, outra moeda que a gente tem que prestar atenção, a ADA Cardano já atingiu o alvo ali daquele retângulo por enquanto, tá? Dá para forçar muito a barra aqui, falar em ombro, cabeça, ombro, mas ele tá quase do tamanho do movimento, então não tem muita relevância. BNB, meus amigos, BNB tá numa situação aí também sem padrões gráficos novos, tá? Se ela romper a região ali dos 646, ela forma um fundo duplo, se ela romper para cima, tá? Mas ainda não rompeu. XRP tá sem padrões gráficos por enquanto. Dogecoin, meus amigos, também ali pode formar um fundo duplo se ela romper para cima a região dos 17 centavos, aí ela teria um alvo lá nos quase 18, mas é bem pequeno esse padrão, tá? Então não temos aí um padrão relevante. Token Tron tá andando de lado nos últimos dias. Token Tron do Telegram tá prestes ali a formar, a romper para baixo aquele retângulo dos últimos dias. Se romper, aí o alvo para ela é lá na região dos 2,77, mas ainda não rompeu, tá? Avax, meus amigos, rompeu para baixo nos últimos dias uma bandeira de baixa cujo alvo está na região dos 15 dólares e 40 centavos, infelizmente. Aave, meus amigos, acabou rompendo para baixo aquele topo duplo que ela parecia estar formando no gráfico ontem, e o alvo desse topo duplo está ali na região dos 232 dólares, tá? Então, token Aave pode cair aí para a região dos 232 dólares. Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Sui, tá? O token Sui também está numa situação complicada, rompeu para baixo ali nos últimos dias, um topo duplo com alvo lá na região dos 2 dólares e 37 centavos. Nier, meus amigos, parece, tô forçando bastante a barra aqui em falar em ombro, cabeça, ombro para Nier, tá? Mas dá para chegar a essa conclusão, porque aqui parece muito mais uma tendência de continuação do que uma reversão, né? Porque o movimento prévio ele foi relativamente pequeno. Mas se a gente fizer uma projeção a partir disso aí, teria um alvo lá em 1,50 para Nier, tá? Outra moeda importante que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, token Chainlink, meus amigos. Chainlink parece estar formando ali um ombro, cabeça, ombro e parece estar prestes a romper e confirmar esse rompimento com alvo lá na região dos 10 dólares. Então o que a gente vê aqui é o seguinte, meus amigos, a situação das altcoins não está nada legal. A situação do mundo, ela está muito incerta, a gente não sabe onde que vai dar essa confusão toda aí lá no Oriente Médio. E no fim está tudo dependendo do que vai dar nesse conflito entre Israel e Irã, que está acontecendo nos últimos dias. E se a gente tiver sinais que os Estados Unidos vai entrar, a coisa pode piorar para o mercado. Por um outro lado, se a gente tiver sinais aí de que vai haver um cessar-fogo, de que Israel e Irã vão chegar em algum acordo, a gente pode ver o mercado explodir e subir de uma hora para outra, já que
Esse é o tema que fez os mercados caírem nos últimos dias, é o tema que está causando tensão e muita gente fala que o Bitcoin não vai cair caso isso aconteça, o que eu discordo, porque nas últimas crises em que a gente teve, na época da Covid, no caso do início do ano, a guerra comercial, o Bitcoin ele não caiu no primeiro momento, o Bitcoin ficou muito resiliente até que em um determinado momento ele começou a cair. Tá? Então, historicamente, o Bitcoin tem esse comportamento de demorar um pouco mais, então tenham cuidado com isso. Vamos ver aí o que vai ser o desfecho desses eventos. Desejo a todos um excelente final de quinta-feira, uma excelente sexta-feira. Amanhã estarei de volta atualizando vocês da situação do mercado de criptomoedas. Uma boa noite, bons negócios, até mais. Tchau, tchau.